Isso é interessante. Isso é interessante. Existem ministérios na Bíblia, existem dons espirituais, né? Os dons espirituais que nós achamos em Efésios 4, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou pastor-mestre. Há quem diga que são 5, há quem diga que são 4, porque pastor e mestre são o mesmo. Esses são os dons que Jesus dá à igreja. Os apóstolos originais não se repetem, não há mais apóstolos como os primeiros 12 apóstolos. A palavra apóstolo tem a ver principalmente com missionários fundadores, né? E nesse sentido continuam missionários fundadores. Mas no sentido bíblico, o apóstolo é aquele que era testemunha ocular do ministério de Jesus e cujas escritas são canônicas, ou seja, são absolutamente confiáveis e sem erro. Então, e foi assim que foi decidido quais seriam os livros aceitos como canônicos do Novo Testamento. Um profeta é alguém que profetiza, evangelista é alguém que fala, que explica o evangelho, não é necessariamente a pessoa que sai e ganha almas. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da morte, do juízo vindouro. O evangelista é aquele que mostra claramente o que é o evangelho e suas implicações na nossa vida, né? Pastor e mestre a gente já sabe. Agora, os ofícios do Novo Testamento são principalmente 2 que nós vemos, de diácono e de bispo. De pastor não é mencionado, só de diácono e de bispo. Quando Paulo fala a Timóteo sobre os requisitos de um diácono e de um bispo, ele está falando sobre o quê? O tipo de pessoa que deve ser reconhecido como um líder que exerce autoridade, supervisão, que orienta o rebanho, que lidera o rebanho ou que serve ao rebanho, né? Serve em alguma capacidade de liderança. Não existe o ofício, nesse sentido, Paulo não discrimina pastor e bispo. O bispo é o supervisor e nesse sentido, e quando você vê os requisitos que Paulo dá para o bispo, é que ele tem que ser eminentemente o pastor. Agora há pessoas que dizem, não, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala dessas coisas. Essas palavras todas são usadas e são usadas de uma maneira bastante fluente. O que nós temos visto ao longo da igreja é que a igreja tem que se adaptar à necessidade do rebanho. Quando você tem 20 pessoas, a necessidade de liderança não é a mesma que quando você tem 2.000. 2.000 pessoas realmente exige uma estrutura maior, uma capacidade maior de liderança, às vezes uma liderança múltipla, ou seja, vários líderes com vários dons diferentes. Nós podemos tratar a liderança como o seguinte: a liderança é uma solução para uma necessidade, um problema em potencial. Ele não pode ser criado primeiro, não pode ser uma solução procurando um problema, ele tem que ser uma solução a uma situação. Então, quando a igreja tem 100 membros, precisa de um pastor. 200 membros, precisa de um pastor. Não tem 500, precisa de um pastor e mais um auxiliar. Talvez alguns diáconos, porque há funções que, depois de algumas centenas de pessoas, o pastor não dá mais conta. Então, precisa de pessoas que podem servir. O pastor tem que ser tempo integral, pode ser bivocacional. Tudo isso é fluido. Nada disso é escrito na pedra e nada disso é escrito nas Sagradas Letras como algo absoluto. Nós vemos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a igreja tem se adaptado às necessidades crescentes e flutuantes da igreja, né? Às vezes é uma missão que vai para uma terra nova, tem 10 pessoas, tem um missionário, né? Um líder. Mas quanto maior o grupo, mais a organização precisa ser mais clara, definida, preparada. Em nossos tempos, liderança precisa ser bem preparada, porque nossos tempos são muito complexos, a comunicação é muito complexa, há tantas heresias e vozes estranhas e anticristos andando por aí que mais do que nunca precisamos de gente bem treinada, bem educada, com seminário. Tem que estudar muito. O cristão agora não pode só dizer, tem o João 3,16, vou embora, estou cheio de espírito, vou embora, vou fazer.
Não é assim. Claro que nós precisamos do Espírito de Deus e do poder de Deus agindo em nós, mas nós temos que entender que vidas humanas, além de preciosas, são complexas. E quanto mais pessoas que você tiver que ajudar, melhor você tem que ser capacitado e, às vezes, mais você precisa de ajuda para fazê-lo. Então, essa é a orientação bíblica, né? Você vê que há uma progressão, né, na liderança da igreja.